Diria para vocês que a briga pelo Campeonato Brasileiro está a cada dia mais acirrada. É ponto a ponto. A gente vai falar sobre isso. Também tem coletiva do nosso professor Pardal, trio uruguaio, convocado. Essa convocação de verdade vai atrapalhar e muito o nosso Flamengo. Eleito pela torcida, Carrascal é o grande craque do jogo. Merecido? O que os amigos acham? Amigos, hoje é um dia importante para Bruno Henrique, que vem crescendo seu futebol e a gente precisa dele. Julgamento. Tem mais? Tem. Homenagem ao Arrascaeta no Maracanã. Os números são vários, é só escolher qual você quer. Dá para pegar de quilo, não dá não. E Neymar se rende à torcida do Flamengo, que quebrou ele na unha. Uau! Ai, ai, ai. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro encerrada, só tem Flamengo e Palmeiras com jogo ainda a ser pago, mas a briga tá ali, pau a pau. O único fator que diferencia a liderança do Campeonato Brasileiro é uma vitória a mais que o Palmeiras tem em frente ao Flamengo. Os 5 primeiros colocados hoje estão assim: 68 Palmeiras, 68 Flamengo, 64 Cruzeiro, 59 o Mirassol. Uau! O tempo tá fechado, mas eles miram o sol sempre, é incrível. E em quinto vem o Bahia com 53, o Botafogo aparece em sexto com 52. Lá na parte de baixo, galera, essa briga tá bastante interessante. 15º Inter, 37, 16º o Vitória com 35, 17º Santos com 33, que vai pegar o Palmeiras no jogo atrasado. O Juventude vem subindo após a última vitória frente ao Vasquinho, na 18ª posição com 32, em 19º Fortaleza com 30 e já rebaixado, nosso adversário do jogo a ser pago, 20ª posição o Sport com 17 pontos. Pra cima deles, Flamengo. Pra cima deles. Bom, galera, seguindo com as notícias, em um jogo cheio de gols e emoções até o fim, o Flamengo venceu o Santos ontem por 3-2 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e segue firme aí na cola do Palmeiras, como o Carlos acabou de mencionar. Depois da partida, o técnico Felipe Luiz destacou que a data FIFA será essencial para ajustar o time. Ele disse assim: "Precisamos de tempo para treinar. Alguns jogadores serão convocados, mas quero recuperar conceitos que a equipe perdeu nos últimos jogos. Em certos momentos, principalmente no primeiro tempo, não reconheci o nosso jogo. Preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue como eu quero." O Flamengo dominou o confronto ontem, né, galera? Abriu 3-0 com gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique e parecia ter o resultado garantido. Mas no fim, deu uma certa relaxada e acabou levando 2 gols aos 43 e 45 do segundo tempo. Felipe Luiz disse que não gostou nada disso. Ele falou assim: "Eu odeio sofrer gols. A defesa é a principal arma para ganhar um campeonato. Esse susto tem que servir de lição. No futebol, se você abaixa a guarda 1 minuto, paga caro." Bom, o Léo Pereira, na zona mista, comentou que acredita que eles deram uma relaxada depois da saída do Neymar. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu gostaria muito de entender o que tem uma coisa a ver com outra. Perguntaram ao Felipe, galera, sobre essa desatenção nos minutos finais e ele disse assim: "Hoje foi um caso à parte." Hã? Estávamos vencendo por 3-0, o Santos veio para cima.
É um aprendizado para entender que o jogo só acaba quando o juiz apita. Não foi um acaso, né? Aconteceram em outras situações, como nós mesmos ontem comentamos, né, na nossa live. Também perguntaram ao Felipe, galera, o seguinte: podendo perder o Bruno Henrique sem o Plata, que foi expulso, né? E com o Pedro como dúvida, se ele pensa em dar mais minutos ao Juninho. E ele respondeu assim: penso em colocar os jogadores que, segundo o meu modo de ver, se encaixam com as características que a equipe precisa, o momento do jogador, sempre pensando no que é melhor para a equipe. Vou estudar o time do esporte, vou colocar a equipe que eu acredito que seja melhor para poder vencer. Bom, com esse resultado, como o Carlos mencionou, o Flamengo chegou aos 68 pontos e segue firme na briga pelo título. O próximo compromisso é sábado, às 18h30, contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, jogo atrasado da 12ª rodada. Depois, temos o clássico contra o Fluminense, no dia 19, no Maracanã. E só um detalhe, galera. Hoje, o elenco do Flamengo recebeu folga. A reapresentação está marcada para amanhã, para iniciar as preparações para esse jogo contra o Sport. É palavra cantada, incrível, porque o Bruno Henrique na zona mista falou coisa muito parecida. Já já eu trago para vocês com relação à fala do Felipe Luiz, que inclusive ele disse que conversou com os jogadores no vestiário pós-jogo. Acho que é muito claro o que vem acontecendo com o Flamengo. Essas substituições que o Felipe tem feito logo após os 15 minutos de jogo, que ele tira todos os soldados que estão segurando o meio-campo do Flamengo e desguarnece todo o time, tem sido uma coisa muito preocupante. No entendimento dele, qualquer jogador que entra vai suprir as necessidades. Isso na teoria, porque na prática o que a gente tem visto é um sufoco danado. Inadmissível o Flamengo tomar 2 gols como a gente levou ontem. Bruno Henrique na zona mista, inclusive, disse o seguinte: olha, o jogo ficou fácil, né? Quando fizemos 3-0, em 2 descuidos, eles fizeram 3-2. Acho que serviu de aprendizado para a gente. Estão vendo como a frase aí foi exatamente a mesma? Não pode abaixar a guarda enquanto o jogo parece ser fácil. Uau! A gente por pouco quase dificultou um jogo fácil. Parabenizar a equipe pelos 3 pontos. Na nossa visão, realmente, a única coisa que pode ser feita é parabenizar. Eu estou naquele momento de que os 3 pontos é melhor do que 1 ponto ou a derrota, não é verdade? Com certeza. Agora, se for analisar o que aconteceu ontem, lastimável. E só para constar, galera, hoje é o dia do julgamento, enfim, do Bruno Henrique. A gente está aqui numa torcida muito grande para que, poxa, as coisas aconteçam de uma maneira legal para ele e acabe nem prejudicando o jogador e muito menos o Flamengo. Haja visto que ele está em ascensão e a gente necessita muito dele. Bom, galera, seguindo com as notícias, a data FIFA de novembro começa hoje, segunda-feira, e as seleções já estão se organizando aí para os seus próximos compromissos. E olha só, o Uruguai convocou Arrascaeta, Guilherme Varela e Matias Vinha. Ou seja, o Flamengo terá mais 3 desfalques importantes para esse jogo contra o Sport no próximo sábado. Mas tem um detalhe curioso, como a gente já havia mencionado aqui no canal, o De La Cruz não foi convocado, tá? Ele pediu para ficar de fora dessa, para focar totalmente na reta final aí com o Flamengo. E o Marcelo Bielsa atendeu o pedido do nosso uruguaio. Então, somando tudo, galera, o Flamengo vai ter 7 desfalques para essa data FIFA. O Danilo e o Alexandro com a seleção brasileira, Gonçalo Plata pelo Equador, Carrascal pela Colômbia, Arrasca, Vinha e Varela pelo Uruguai. Ou seja, Felipe Luiz se vira e monta esse time pra gente ganhar esses 3 pontos, que é importante. E bora acrescentar aí na história o Jorginho, que a gente não tá sabendo o que tá rolando com ele, e o Pedro, que continua fora, né, galera? E também não pode deixar de falar sobre a homenagem que antes do início do jogo o Flamengo fez ao Arrascaeta. Os números, eles são vários. Maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, o jogador junto com o BH que mais conquistaram títulos, se eu não vou falar besteira, foram 15 títulos dos dois, ou seja, é um marco importantíssimo. E, para não deixar de ser, estavam juntos ao Arrasca a sua esposa,
grávida de um menininho que tá para nascer com um nome bastante interessante de Milano, se não me falha a memória, é verdade. e o seu empresário, o Daniel Fonseca. Galera, o contrato vai até 2028, podendo ser prorrogado por mais um ano, como nós já trouxemos aqui no canal. Vale a pena ressaltar que o Arrasca ainda perdeu um pênalti ontem. Mas na minha cabeça tá tudo 0-0, porque aquele passe para o Carrascal, aquilo foi uma obra de arte. O pior de tudo foi na coletiva ontem, os caras terem feito uma pergunta para o Felipe Luiz que colocava em prática o que o Arrascaeta fez. Cara, na boa, aquilo não é treinamento, é qualidade, tanto do Arrascaeta quanto do Carrascal. O Felipe assumiu o mérito, para mim, errado. E o entrosamento dos dois também é fundamental, por isso que a gente fala, entrosamento dos jogadores. O Arrascaeta deu aquele passe que é pura qualidade do nosso jogador, mas ele sabia que lá na frente teria o Carrascal também, que iria pegar essa bola. O entrosamento, o entendimento dos dois jogadores. Você sabe o que eu achei que o Felipe Luiz fosse fazer naquele instante? Fosse ser fofo e valorizar a jogada. Para quem não sabe do que eu tô falando, assistam a coletiva de ontem que vocês vão entender, viu, galera? Fofo foi pra acabar, viu, galera? Foi pra cair o C do B, de verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, como já virou tradição, o Flamengo abriu nas redes sociais a votação para o craque da torcida. E adivinha quem levou a melhor? Jorge Carrascal, né, galera? O colombiano foi o grande vencedor da noite com 45,1% dos votos, deixando para trás nomes de peso, hein? Bruno Henrique com 33,4%, Léo Pereira com 15,4% e, por fim, Samuel Lino, que ficou com 6,1%. E não foi à toa não, tá, galera? O Carrascal teve uma atuação de destaque. Ele marcou um gol, deu 3 finalizações e 91% de passes certos na partida. Mais uma grande exibição aí do nosso Carrascal, que dia após dia vem se destacando ainda mais. Parabéns e que continue assim. Eu não me engano, quando eu olho um jogador, gosto dele, é incrível. A gente tem orgulho de ver esses atletas sendo diferenciados dentro de campo. Foi assim com alguns e o Carrascal é um cara que, nossa, me cai muito bem de verdade. Técnica, agressividade, a correria que esse menino apronta, tem tudo para ser um cracaço nos próximos anos do Flamengo. É só lapidar a joia e ter alguém que realmente trabalhe de verdade. E seguindo com as notícias, sabe, amigos? Ontem a torcida do Flamengo, para mim, ela foi irrepreensível. Ela pegou no pé do Neymar durante os 90 minutos. Ele não teve paz, não teve sossego. Ele até tentou, mas a torcida não deixou. Se dentro de campo ele tentou fazer coisas que é basicamente impossível pela lei da física, atravessar no meio do Eric Pulgar e o Pulgar já colocou ele no lugarzinho dele muito rápido, ao final do jogo, Neymar, que deu showzinho na saída de campo, que chutou garrafa, falou o seguinte: Flamengo é a melhor equipe do país, a gente sabe da qualidade que esses jogadores têm. Ainda mais jogando no Maracanã lotado. É complicado mesmo, Neymar. A verdade toda é a seguinte, esse cara, ele já foi grande. Ontem, para mim, enquanto esteve em campo, ele foi simplesmente neutralizado pelos jogadores do Flamengo. E como disse, vou repetir, Pulgar colocou ele no lugarzinho dele, rápido. Antes dos 10 minutos, ele já apresentou o seu cartão de visita e falou: pra cima de Moá, não. Realmente, com 7 minutos do primeiro tempo, o Pulgar foi lá e disse: aqui não, meu amigo. Aqui é Mengão, respeita. Foi fofo. Foi fofo, Eric Pulgar. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigas e amigos, um dia fofo para vocês. Tchau, tchau. Meu Deus.